Bom dia, amigos. Que a paz de Jesus nos envolva em vibrações de paz, de alegria e com novas esperanças cada dia mais, a fim de que não venhamos a mergulhar nas tristezas, nas preocupações do mundo que tem cada dia mais também nos envolvido. Hoje nós vamos ler o item 25 do Evangelho, a melancolia. Sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão. Em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo. E como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com alegria a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens, as aspirações por uma vida melhor. Mas não as busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o espírito. Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra tendes de desempenhar uma missão de que não suspeiteis, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo, provação, exonerando-vos de vossos encargos sobre vós, desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos, douram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos, porque chorais e que jubilosos, por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. François de Geneve, Bordeaux. Convido a todos, neste momento, a elevar os nossos pensamentos até Jesus, pedindo ao Mestre que nos envolva, que ampare os nossos pensamentos, motivando-nos a vivenciar as bênçãos divinas que o Evangelho de Jesus nos propicia. É por meio dele que nós vamos aliviando as nossas incompreensões. Que esta equipe generosa de Eurípides Barçanufo possa estar mais próximos de cada irmão, fortalecendo-os na fé, na coragem e no bom ânimo. Assim, Jesus, da mesma forma que pedimos para nós pedimos para os nossos irmãos que se encontram enfermos nos hospitais, nas casas de saúde, nos lares, nossos familiares, enfim, todos aqueles que comungam conosco nesse pensamento, nós te pedimos que nos fortaleça e nos sustente, que nossa Mãe Maria Santíssima nos agasalhe no amor, na ternura, para que sintamos fortes e corajosos. Que Deus nos abençoe hoje, agora e por todo sempre. Amigos, o que seria essa melancolia? Tantas pessoas sentem isso no seu coração, sempre estão falando da melancolia, da tristeza, da aflição. O que nos leva a viver essas situações? Muitas vezes nós esquecemos
de que a nossa vida está pautada naquilo que nós mesmo assumimos durante a nossa programação reencarnatória. E hoje nós temos visto que uma das matrizes mentais que carregamos e que desenvolve a tristeza são as queixas. Queixamos muito. Nós estamos sempre reclamando, queixando uns dos outros, e nós precisamos pensar que cada um de nós temos as nossas dores, nossas aspirações, mas também temos as nossas lutas. Então, nós temos que aspirar à felicidade, para que a gente possa libertar de tudo isso e possamos esgotar todas essas energias que muitas vezes nos aprisionam. Então, nós precisamos crer naquilo que o Cristo nos disse, que aqui estamos não para sofrer, mas para recuperar todo esse tempo que nós não conseguimos vivenciar por falta, muitas vezes, de compreender que nós estamos diante da lei de Deus. E muitas dores, muitas tristezas são ocasionadas por nossa invigilância, pelas nossas mentes que ainda carregam conosco todos esses sentimentos que vêm nos atormentar. E a mente, ela é mais poderosa do que pensamos, mas nós não podemos deixar instalar nela as nossas tristezas, as desarmonias, porque nós sabemos que todos esses estados mentais podem nos trazer grandes dores. Pode nos trazer a revolta, pode nos trazer a preguiça, pode nos trazer, muitas vezes, aquilo que nós temos para lutar. E nós vamos ver que muitas pessoas também se perdem na bebida, embriagando, para fazer com que as suas dores sejam amenizadas ou que elas possam esquecer. Ora, amigos, todos nós estamos amparados. Nenhum de nós vamos receber algo que nós não damos conta. Nós, muitas vezes, achamos inúteis os nossos esforços por não termos conquistado aquilo que nós aspiramos, mas nós precisamos saber que nós também somos espíritos, que estamos a caminho da evolução, mas não podemos nos desanimar. Todos nós sofremos influências das nossas más inclinações, mas não podemos deixar que o abatimento e nem essa apatia nos arraste, nos envolva, de tal forma que eu vou perdendo até a minha força. A melancolia é um estado do espírito, um estado mental. E todos nós precisamos ter a esperança, porque a esperança, ela me desenvolve em mim novas aspirações em busca de uma vida melhor. E não é nesse mundo que nós vamos ser felizes, amigos. Falamos já sobre isso esses dias. É que Deus nos envia aqueles espíritos que fazem parte da nossa caminhada. É por isso que Jesus nos convidou a reconciliar enquanto estamos a caminho. E é por isso que nós precisamos aguardar com confiança todas essas oportunidades que os Espíritos têm nos ajudado para que a gente possa libertar, romper com esses liames que muitas vezes cativam o nosso pensamento e nos destrói na forma do desânimo, do abatimento. Amigos, todos nós temos uma missão a cumprir na Terra, seja na nossa família, seja na sociedade que vivemos, porque Deus confia em cada um de nós. Então, eu os convido a repensar um pouco na causa de tanta tristeza, de tanta melancolia,
deste desânimo que vem te abatendo dia a dia. Procure a prece, procure o passe, procure a caridade. É na caridade que nós vamos reconhecer a necessidade de sairmos de nós mesmos. Tudo na nossa vida tem um princípio de uma causa. O que nós estamos vivendo hoje são os efeitos de ontem, de um passado distante e que muitas vezes não compreendemos. Então, nós nos encontramos durante a nossa caminhada com aquele filho difícil, um filho rebelde, muitas vezes ainda ligados aos vícios. É o irmão que nós convidamos a estar conosco de novo, para que a gente pudesse auxiliar este espírito. É preciso que cada dia, amigos, nós venhamos a pensar nas nossas lutas transformadoras e não vivermos esse estado de melancolia que nos afaga e que muitas vezes somos acometidos por dificuldades geradas por aquele companheiro que nos ofendeu, que nós ficamos alimentando aquilo, que nós não reconsideramos oportunidades. E nós vamos ver que a vida, cada dia, tem nos mostrado os desígnios do Criador. Nós precisamos entender que todos nós que estamos a caminho, estamos em busca de uma alegria, não do corpo, mas a alegria do espírito. Por isso nós existimos. E todos nós precisamos saber que na nossa caminhada ainda existem muitas pedras, mas também existe a oportunidade para amar, para perdoar, para sentirmos grandes diante do outro. Porque a vida, meus amigos, é a experiência digna da imortalidade. Hoje estamos nesta posição, resgatando o passado dolorido, mas amanhã podemos estarmos na condição de bem-aventurados. Então, eu preciso ter dentro de mim, desenvolver a paciência, a benevolência, para que a gente possa sentir-se fortalecido, não só para nos auxiliar a crescer e a evoluir, mas também auxiliar aqueles que caminham conosco. Todos nós precisamos compreender que não somos inúteis nessa caminhada. Todos nós precisamos observar o que temos feito. E é isso que gostaria hoje de perguntar-lhes. O que tem feito no bem? Porque aquele que vive no bem, aquele que pratica caridade, especialmente moral, ele não está em sofrimento. Ele compreende. Então, nós vamos ver que aonde nós nascemos, a nossa existência, ela nos convida a mudar o nosso olhar, porque a vida cada um vai construir a sua obra. Então, não pensamos que nós estamos aqui para viver situações que muitas vezes nos retira desse plano de ação que Deus nos ofertou, para que a gente possa usar da inteligência, para que nós possamos mobilizar todos os nossos laços afetivos para tirar essa tristeza, essa melancolia. Mas nós sabemos também que existe aquela melancolia saudável. É interessante a gente pensar nisso. A melancolia saudável, amigos, é justamente aquela melancolia que nós estamos vivendo justamente para sentirmos o valor daqueles entes queridos que já estiveram conosco. E aí nós temos uma saudade profunda, e isso às vezes nos traz uma melancolia, mas é uma melancolia saudável, não é uma melancolia de doença, de uma enfermidade
que é gerada muitas vezes por um abatimento profundo. Não, nós sabemos que, em verdade, né, existe melancolia que seja essa que eu estou falando, que edifica, que nos expressa uma saudade. Quem não tem saudade dos entes queridos? Quem não tem, muitas vezes, um desejo de estar com o nosso irmão? E ele não está presente, mas nós temos a oração, nós temos todos os recursos que Deus nos trouxe. Então, não se deixe, amigos, mergulhar na tristeza, no fel da melancolia. A tristeza que você vive hoje pode ser a luz do novo dia, do nosso reencontro. Então, não deixe a melancolia entrar em seu coração. Não deixe ela entrar em seu espírito, porque o coração é a porta da mente. E a mente é, para nós, o hospedeiro dos nossos pensamentos. Então, é preciso que a gente possa observar quais são estes hóspedes que muitas vezes hospedam na minha casa mental, para que a gente possa ser mais seletivos e não vivermos a tristeza da mágoa, a tristeza da revolta e nem a tristeza das injúrias. Por isso, hoje, deixo no coração de vocês as vibrações de muita alegria, de muita paz, mas de muita serenidade. Convido a todos, neste momento do passe, a rever os seus pensamentos, os seus hospedeiros. Observe com muito cuidado e peça aos espíritos amigos que te fortaleça, que te auxilie a dissolver as brumas da inquietação que está dentro de você. Amado Jesus, que os espíritos amigos possam nos envolver, dando-nos força e coragem para dissolver essas manchas escuras geradas pelas tristezas profundas, que são motivos e causas da melancolia. Que essa equipe generosa do professor Eurípides Barçanufo, junto a Dr. Bezerra de Menezes, possam nos dar força, coragem e bom ânimo. Fluidifica as nossas águas, para que elas possam nos auxiliar, são medicamentos divinos, magnetizados pelo amor de tantos espíritos. E assim, mestre, com alegria em nossos corações, é que nós queremos abraçar a todos, deixando no seu coração, no seu pensamento, as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. E com Deus, que assim seja.